Eu lembro exatamente quando eu li pela primeira vez que, no século XVII, os homens mais poderosos da Europa usavam salto alto, maquiagem e peruca. E eu fiquei parada olhando para essa imagem assim e pensei, então, afinal de contas, o que é natural? O que é biológico? E o que é cultura? E o mais importante de tudo, o que é meu? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, de um jeito completamente diferente. E eu prometo que vai fazer você olhar para o gênero e talvez para você mesmo de uma maneira completamente diferente. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva e se você não me conhece ainda, saiba que eu sou uma mulher trans que começou o seu processo de transição aos 41 anos de idade. Antes de qualquer coisa, eu não sou historiadora, não sou pesquisadora, portanto, o que eu vou compartilhar são coisas que eu li como uma pessoa curiosa, coisas que eu li e pesquisei por conta própria e me ajudaram a entender a mim mesma, me ajudaram a entender a minha existência de uma forma diferente. Então é isso, uma mulher trans de 41 anos compartilhando com você o que ela descobriu e como isso tudo me faz eu me sentir aqui por dentro. Tem uma confusão que eu escuto muito, porque as pessoas confundem muito sexo biológico com gênero, e são coisas totalmente diferentes. Sexo biológico, ele tem a ver com o corpo, com a biologia, cromossomos, hormônios, genitália, ou seja, é uma categoria da biologia. Gênero é diferente, é o que cada sociedade, em cada época, define como comportamento, papel, identidade de homem ou de mulher. E é aqui que a coisa fica interessante, porque esse roteiro, ele muda, e ele muda muito ao longo da história. Eu vou falar para você que me assiste o que a história me mostrou. E aí, você tira suas próprias conclusões. Vamos começar com uma coisa que me surpreendeu muito. Você sabia que o salto alto, ele tem uma história ligada com os homens da época? Uma coisa que eu vi e já li a respeito é que os cavaleiros do Oriente Médio usavam algo muito similar com um salto para conseguir firmar os pés no estribo do cavalo. Algo funcional, de guerreiro, algo que foi desenvolvido para batalha. Porém, quando isso chegou à Europa, a aristocracia, ou seja, a elite da época, acabou adotando por outro motivo: status. Mostrava que você era tão nobre que você não precisava trabalhar no campo. Aí chegamos ao século XVII. Luís XIV, o Rei Sol da França, um dos homens mais poderosos da Europa na época. E ele usava uma peruca enorme, maquiagem, ruge no rosto e salto alto vermelho. Sim, e isso podia ser visto por muitas pessoas como o pico de masculinidade na época. Era algo viril, era símbolo de poder. E sabe o que mudou de lá pra cá? Os valores, a moda, a economia. A burguesia cresceu por volta do século XIX. E aí, com os seus valores de trabalho e sociedade, toda essa questão de vaidade, ela foi ficando de lado. O homem vaidoso, ele foi ficando cada vez mais de fora. E é aí que o roteiro mudou. E o meu ponto aqui não é falar com exatidão sobre essas questões históricas. Esse não é meu ponto. É apenas mostrar para vocês que o grande erro que a gente comete, ou que muitas pessoas cometem, é achar que existe uma forma natural de ser homem dentro de uma sociedade. Mas a história mostra que não. O que uma época chamou de viril, de o ápice da masculinidade, outra época diz que não. Outra época chama de feminino. E isso, acredite, não é uma exceção. Isso acaba sendo meio que a regra. E eu preciso ser honesta com você aqui. Quando eu li sobre essas coisas, algo em mim descansou. Porque durante muito tempo eu achei que eu fosse um erro, que eu particularmente ia contra alguma lei da natureza. E aí você olha para trás, você olha para a história, você olha para outras culturas e você percebe que essa lei da natureza sobre gênero, ela de fato muda com o tempo, com a cultura, com a época. E eu não estou dizendo que identidade não importa. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a identidade humana ela é muito mais rica e complexa
do que as caixinhas que todos nós tentamos colocar as pessoas. Dito isso, o feminino também passou por transformações gigantes. E eu quero te contar um pouco sobre o que eu descobri. E dessa vez falando sobre isso aqui no Brasil. Bom, aqui no nosso país, as mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1932. Isso significa que a minha bisavó provavelmente não poderia votar. O acesso das mulheres às faculdades, algumas faculdades, só foi registrado por volta de 1879. Estudar era só coisa de homem, e não por natureza, mas por regra social, percebe? E as mulheres que foram estudar naquela época? As que foram trabalhar nas fábricas durante as guerras? As que lutavam pelo direito de escolher quando seriam mães? Estavam todas essas mulheres indo contra a natureza? Ou estavam simplesmente expandindo o que significa ser mulher, socialmente falando? Percebe? Cada geração redefine isso. E isso vale para mulher cis, isso vale para mulher trans, isso vale para todo mundo. E não pense que isso é história do passado. Hoje mesmo, nos dias atuais, na Coreia do Sul, os ídolos de K-pop, o BTS, por exemplo, se apresentam com maquiagem, cabelos coloridos, roupas que desafiam os padrões que a gente conhece e são considerados atraentes por milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. É simplesmente uma indústria bilionária. Então a gente passou pelos cavaleiros com salto, o rei com peruca e chegamos ao K-pop com maquiagem e glitter. E em cada um desses momentos, isso é o que a sociedade definia, ou isso é o que a sociedade define como poderoso e desejável. Então isso mostra, isso reforma que essa transformação, essa mudança, ela não parou. Ela está acontecendo agora mesmo, aqui com a gente, nesse momento. E, gente, eu preciso ser muito honesta com vocês. Quando eu falo de como a sociedade define gênero, eu não estou fazendo um discurso político. Eu estou falando sobre a minha vida. Porque durante 41 anos, eu tentei me encaixar num roteiro que não era eu. Simples assim. E a sensação não é de estar indo a favor da natureza. A sensação é de estar lendo um livro numa língua que você simplesmente não fala. Tudo faz sentido na teoria, mas nada ressoa de verdade. E eu particularmente não tô aqui para te convencer de nada. Eu tô aqui para te contar o que fez sentido para mim, para compartilhar um pouco da minha história. E o que eu aprendi é que entender que o gênero ele tem essa flexibilidade que ele sempre teve, me ajudou a ter mais compaixão comigo mesmo. E eu espero de verdade que isso ajude você a ter mais compaixão com as pessoas ao seu redor. E não existe um momento certo para você entender quem é você. Assim como não existe uma definição universal de o que você deveria ser. E a história longa da humanidade e cheia de reviravoltas prova isso. Mas a verdade é que cada época, cada geração, cada sociedade, cada cultura reinventa meio que essas regras. E talvez a nossa geração esteja vivendo exatamente isso. Um desses momentos de reinvenção. E eu escolho estar como eu sou, como você me vê aqui. Então parem para pensar, pessoal, que a definição de mulher e a definição de homem, ela sempre muda. O que é mulher no Brasil é totalmente diferente do que é mulher na Índia, que é totalmente diferente do que é mulher no Afeganistão, percebe? O que é totalmente diferente do que é mulher numa tribo africana ou numa tribo lá do Amazonas. Perceba que a mesma coisa se aplica para o masculino. Um exemplo que eu já dei aqui do K-pop, que é a Coreia do Sul. Portanto, não é uma coisa universal, não é uma coisa única para a natureza. E sim, devem existir questões genéticas, como eu já trouxe aqui em outros vídeos discutindo. Mas, acima de tudo, tem uma construção social do que define o quê. E, mais uma vez, eu não estou trazendo aquela discussão entre macho e fêmea, que são as questões biológicas, que servem para um fim único, que é reprodução. Veja que eu estou trazendo aqui um contexto social, provando para você que mesmo a mulher, tendo nascido fêmea ou cisgênero, ela tem uma construção social para ser reconhecida como mulher dentro da sociedade na qual ela vive, dentro da época que ela vive, dentro da cultura que ela vive. E que, se essa mesma mulher não seguir os padrões sociais, ela pode ser desclassificada como alguém aceitável
ou não ser aceita naquela sociedade. A mesma coisa acontece com os homens. E a mesma coisa acontece com várias pessoas que não se encaixam num padrão pré-estabelecido. E é por isso que eu trago esse conhecimento de que ser mulher, ser homem, é sim uma construção social. É sim algo que você constrói de forma de como a sociedade te enxerga nela. Bom, é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse tema, se você gostou dessa discussão, me fala se você concorda ou não concorda comigo. E tá tudo bem, claro, né? Com respeito. Veja que eu estou conversando aqui com você com todo o respeito do mundo. Aqui, meu canal é um lugar de conversa, é um lugar de diálogo. E eu adoro opiniões divergentes. Eu adoro conversar e eu tento responder sempre todos os comentários. Então, comentem. E o mais importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o joinha, me segue aqui nas outras mídias e se puder, torne-se membro. Você me ajuda muito. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.